Zona Mista no ar aqui no UOL Esporte. Se inscreve no canal no YouTube, ativa as notificações, compartilha os nossos conteúdos aí. Não só aqui o nosso Zona Mista, mas também toda a programação do UOL Esporte está cada vez melhor. E a gente também está nas plataformas de áudio. Você que gosta de dar uma corridinha, fazer o seu exercício, já bota no fone de ouvido aqui o nosso Zona Mista, que essa semana recebe um treinador que eu não vou falar que é da nova geração, porque ele já é realidade. Treinador que é formado, treinador que é estudioso, treinador que conhece muito categoria de base e fez um trabalho recente, muito bom, de 5 meses no Cruzeiro. Mas como o futebol brasileiro é aquele futebol resultadista, o trabalho foi interrompido no Cruzeiro. Estou falando de Fernando Seabra. Tudo bem, Seabra? Tudo bem, né? Tudo bem? Boa tarde. Eu falo de futebol resultadista, trabalhos interrompidos. É lamentável a gente falar sobre isso, mas é a realidade do futebol brasileiro. Você já se acostumou a isso? Olha, eu estou no futebol há muito tempo, né? E essa dinâmica que acontece no profissional, ela também acontece nas categorias de base. É verdade. Né? Às vezes com um prazo um pouco mais estendido, né? Com uma relação aí temporal um pouco mais alargada, mas isso faz parte do nosso futebol em todos os contextos, níveis competitivos e idades competitivas, né? Desde a formação. Eu entendo também que o treinador, ele é um dos principais responsáveis por entregar o resultado. Quer dizer, ele precisa atender os interesses da instituição. Claro. E ele é uma peça fundamental na obtenção desses resultados. É claro que ele não consegue fazer isso sozinho, mas ele tem que ser um líder capaz de aglutinar, né, as pessoas no sentido de produzir de forma suficiente para que isso aconteça. A base do Brasil, ela melhorou muito do que era, por exemplo, anos atrás, porque assim, a gente fala muito em raio, né? Ah, caiu um raio lá, acho que é bacana isso, né? É bonitinho pra gente contar a história e tal, um raio caiu lá, um grande jogador e tal, mas acho que não pode ser assim, né? Acho que não tá sendo mais assim. Você acha que a base tá evoluindo? Sim e não. Primeiro que assim, o Brasil tem as suas regiões, que tem as suas particularidades, né? E em alguns centros tem ainda uma formação nas idades menores, na iniciação, muito forte, que está muito atrelada ao futsal, como alguns lugares do Rio de Janeiro, e cada lugar tem a sua própria dinâmica, né? Eu entendo que os jogadores iniciavam o processo formativo nos clubes vindo com uma vivência motora maior. Os primeiros contatos que eu tive com o jogador de base foi em 2001. Eu era treinador universitário e eu fazia o estágio na preparação física na base do São Paulo. Né? Já era Cotia? Não era Cotia, né? Cotia é 2005, era no né? Morumbi e saía para treinar em Guarapiranga. Ah, Guarapiranga. Isso. Uhum. E eu iniciei na preparação física, acompanhando o 17, depois fiquei ou só não, porque fazia a preparação física do processo de transição dos jogadores que saíam do DM entre a fisioterapia e o retorno para o campo, de todas as categorias ali, 15, 17 e 20, né? Então ali era muito claro para mim que o nível era muito bom. Ao mesmo tempo também acho que tinha uma quantidade menor de bons projetos, então os bons jogadores ficavam concentrados numa quantidade menor de equipes. Então pode ser que eu tenha uma visão distorcida por causa disso. Tá certo? Mas, de uma forma geral, a vivência motora, a quantidade de prática na infância, a gente percebe que vem impactando não só a qualidade inicial de entrada dos jogadores que chegam na base, mas também até a própria sociabilidade. Quer dizer, eles têm um outro tipo de interesse e de forma de se relacionar através dos games, através de rede social, que é muito diferente do que sempre foi antes de toda essa tecnologia entrar na nossa vida cotidiana, né? Por outro lado, eu acho que a base melhorou porque existem estruturas, tanto do ponto de vista
físico, das facilidades dos centros de treinamento bem estruturados, mas também profissionais muito bem formados em diferentes áreas, né? Na área fim, que dirige e faz a gestão do treinamento de campo, mas também das áreas que dão suporte, como a psicologia, a assistência social, nutrição, todo o departamento de saúde. Então, o processo formativo, né, ele está muito bem estruturado numa gama grande de equipes, né? Então, essa questão dos pré-requisitos para se ter o selo de clube formador, que foi algo que veio via legislação. Então, existe toda aí nos últimos anos uma regulamentação e também uma competição por jogadores, tanto para captar quanto para formar e revelar, que vem fazendo com que o processo seja cada vez mais bem feito, mais profissional. Mas em relação à qualidade de entrada de jogadores, talvez essa qualidade de processo vai ter que compensar bastante. Tá certo? Agora sim, você está falando de jogadores, obviamente os jogadores cada vez mais estão tendo uma estrutura e os jogadores estão melhores, estão cada vez mais formados, assim, chegam mais prontos, né, no caso. Só que por que os treinadores não têm essa mesma oportunidade do que os jogadores? Por que os treinadores da base ainda têm aquele olhar de desconfiança? Pô, mas da base, o cara aqui chega aqui sem experiência, vai ser engolido no vestiário. Por que se tem tanta desconfiança com um treinador que vem da base? Olha, essa é uma boa pergunta, né? Primeiro, eu acho que não se dá a devida atenção em valorizar uma ideia de jogo ou se acompanhar uma equipe de um treinador de base para ver as ideias que ele está conseguindo operacionalizar e a evolução dessas ideias. Então, não se tem uma análise profunda disso e não se divulga. Assim como se sabe quais são os jogadores que se espera uma certa evolução, mas qual o impacto do trabalho que aquele treinador está tendo sobre aquele jogador. Então, a própria observação, vamos dizer, que poderia dar algum respaldo e uma notoriedade em relação à competência desse treinador, ela é uma competição muito desleal em relação àquilo que um treinador que está no profissional faz por causa da visibilidade e do alcance que o trabalho no profissional tem. Mas o fator principal é que os treinadores de base do Brasil, muitas vezes eles não são vistos como uma solução para se resolver um problema na equipe principal, justamente porque se coloca em xeque essa capacidade de liderança, quer dizer, como que os jogadores da equipe profissional vão aceitar ser liderados por um treinador que não tem ainda um histórico em equipe principal, que só tem um histórico de base, quer dizer, lidar com um jogador de base é uma coisa, lidar com um jogador de profissional é outra. E aí os dirigentes e os gestores do esporte no Brasil, eles sempre ficam receosos de dar essa abertura. E eu concordo com eles que é muito difícil, principalmente quando não se cria um processo que possa se preparar esses treinadores para que, de forma paulatina, eles internamente, dentro dos próprios clubes, possam se aproximar e ganhar e conquistar esse respeito internamente. Então, isso existe em alguns clubes, mas isso ainda não é um processo que a gente pode entender que seja a tônica, né? São exceções. Eu, no Cruzeiro, acabei sendo beneficiado por causa disso, porque eu estava sempre presente, sempre no mesmo espaço, os jogadores do profissional já acompanhavam o trabalho do Sub-20. Depois eu tive a oportunidade de ser interino num jogo contra o Red Bull, quando teve logo após a saída do Pepe, então já tive algum contato com os jogadores naquele momento. Então essa proximidade ela também foi gerando o quê? O conhecimento e a confiança no potencial daquela pessoa. E poucos treinadores de futebol no Brasil estão em ambientes que possam proporcionar esse tipo de processo e facilitar essa aceitação e a construção de uma liderança ali no chão da fábrica, né? Sim. Dentro das portas do clube. Então, enquanto não houver uma estratégia de identificar e criar um caminho para que esses talentos tenham oportunidades, os bons treinadores que a gente tem na base do Brasil, e são muitos teriam condição de fazer um trabalho semelhante do que eu tenho feito, fiz no Cruzeiro, tanto no final do ano passado
nessa oportunidade como interino, depois como autor e agora como treinador principal, tem muitos no Brasil da base que teriam condição de fazer esse tipo de trabalho. Mas não existem processos para se proporcionar os estímulos e a segurança necessária para que eles consigam atingir, ter acesso e corresponder quando tiverem esse tipo de oportunidade. Não, e aquela coisa lá, né, Seabra, assim, fica muito... o treinador é aquele... Lá vem aquele estagiário, né? Porque tudo no futebol é rótulo, né? Não, porque é o treinador boleirão, né? É o treinador estudioso. E o da base fica aquela coisa, putz, lá vem aquele estagiário. Já ouviu muito isso? Pô, bastante. Não só em relação a mim, mas em relação a outros também. E o que vem na minha cabeça, realmente, eu fui estagiário. Quando eu estagiei foi em 2001, né? De lá pra cá, passaram 23 anos na carreira. E aí, 23 anos depois tem que ouvir, sou estagiário? Pô, exatamente. Não dá, né? É que a gente tem que entender que, se a gente for pensar na pirâmide do futebol no Brasil, os meios de comunicação de massa, eles cobrem só a ponta dessa pirâmide, né? Tudo que existe ali, 90% do que é o mercado ali, tem muito pouca cobertura. Muitas vezes tem profissionais muito bons trabalhando ali, tanto jogadores quanto membros de comissão quanto executivos, mas pelo fato desse pessoal não acessar, o trabalho deles não acessar essa massa, porque não está nessa grande mídia, as pessoas acham que aquela pessoa começou agora. Começou agora por olhos dela, mas na vida, no esporte, no futebol, tem uma vida dedicada, né? E não começou ali, não caiu de paraquedas ali, né? E você depois teve a sua trajetória no Cruzeiro, foi ali, e aí você tem um período que você roda por outros clubes, né? Você vai para o Red Bull Bragantino, passa por outros clubes e aí tem o retorno para o Cruzeiro já como treinador. Como é que foi essa tua andança aí por outros clubes até voltar ao Cruzeiro? Não, na verdade foi só essa passagem pelo Red Bull 2. Sub-20. Não, o Profissional 2. O Profissional 2. O Sub-23, né? Mas é que ele joga a Copa, o Campeonato Paulista da Série A3, que é um campeonato profissional. Verdade. Né? Então, é um outro clube nesse momento do ano, né? Uhum. Então, inclusive, se o Red Bull Bragantino quiser trazer um jogador do Red Bull Bragantino 2 nesse momento... ele tem que estar numa pré-lista, e ele não pode estar na pré-lista do Campeonato Paulista, porque é outro clube, assim, do ponto de vista jurídico. Então, e disputa uma competição profissional. Esse ano meu, assim, ele foi muito particular, porque ele começou em novembro. A gente termina a temporada do Sub-20 do ano passado com a Copa do Brasil Sub-20, a gente fica 15 dias em casa e volta para iniciar a preparação para a Copa São Paulo, começo de novembro. Existe aquele momento de final do brasileiro, existe aquele momento de final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em que eu sou chamado pela direção para fazer uma dupla com o Paulo Autori para tocar a reta final do Brasileiro. Sim. E isso foi começo de novembro. Demos esse sprint, em seguida eu tive 2-3 dias em casa e fiz a Copa São Paulo. A Copa São Paulo, fomos até a final. 4 dias depois da final da Copa São Paulo, 3 dias depois da final da Copa São Paulo, eu já estava dando treino no Red Bull Bragantino 2. E 2 dias depois já estava tendo jogo em Araçatuba. Então foram 9 sem massagem. Sem massagem. Foram 9 jogos da Copa São Paulo, mais 15 no Red Bull. E aí a gente é eliminado nas quartas de final, na Série A3, para o Prudente, que é uma equipe que subiu, e isso é um excelente resultado, né? Nos últimos anos, o time estava lutando para não cair. Sim. Né? Porque é um time jovem, né? Sim. A média de idade era de 19 anos. Mas alguns jogadores com 22, alguns jogadores com 18, uma média de idade de 19 anos. E nesse momento, nesse mesmo dia, foi o dia da final do Campeonato Mineiro e do final dos estaduais. Sim. E teve, no final da noite, o começo da conversa para eu retornar para o Cruzeiro. Então, na verdade, foi só essa passagem e foi algo muito intenso, porque eu faço uma mudança de Belo Horizonte para Atibaia,
passo 30 dias sem nem ter apartamento, cada hora dorme num lugar, metade da mudança está no carro, metade da mudança está em Belo Horizonte, hotel, pousada, pensão, aí alugo um apartamento em Atibaia, até conseguir entrar, bom, fiquei 4 semanas no apartamento e já saí. E Voltou. Aí faço outra mudança para Belo Horizonte de novo. E aí foram esses 35 jogos do Cruzeiro. E aí foram são 5 meses, né? 5 meses e meio. 5 meses e meio. E deu tempo da família ir para Belo Horizonte ou também não? Foram 2 vezes. 2 vezes. Uma vez ficaram 3 dias. A gente venceu até um jogo no sábado, então foi tranquilo para passear no domingo. Teve um festival de blues no Sion, eu fui com a família, assisti. Foi legal. E a outra vez foi só o mais velho e a minha companheira, minha esposa. O mais novo não foi, que foi para assistir o jogo do Boca. Eles foram assistir o jogo, dormiram lá, no dia seguinte voltaram. E essa vida é uma vida que não tem jeito, né? É assim, né? Família entende. É assim. É muito difícil, né? Mas entende porque levar seria pior, né? Sim. Então, como é que você vai tirar as crianças dos vínculos de escola, com os avós paternos ainda estão aqui, Sim. né? Então, todas as outras atividades extracurriculares e sair para algo que a gente sabe que a longevidade normalmente é incerta. Sim. E aí, de repente, rompe-se o vínculo profissional e aí continua, termina um ano só porque está na escola, quer dizer... É um nível de insegurança para a vida familiar que é inaceitável, né? Então, Sim. Eu vou sozinho. E o trabalho do Cruzeiro era um trabalho bom, era um trabalho que tinha, obviamente, como todo trabalho oscila, é um campeonato longo, o Cruzeiro estava numa reconstrução. O Cruzeiro fez uma janela espetacular no meio do ano. Trouxe jogadores como o Matheus Henrique, o Wallace, o Caio Jorge já estava para se preparar, para estar no melhor momento, como acho que atingiu agora o melhor momento. O Matheus Pereira foi comprado em definitivo, Cássio veio, estreou, ou seja, é um Cruzeiro que vinha se preparando, ou vem se preparando para ser um clube protagonista. E muito se falava em calma, o Cruzeiro é para o ano que vem, o Cruzeiro está se preparando. E me chamava a atenção, Seabra, muito do noticiário, o Seabra é o treinador, mas a gente ouvia, o Renato Gaúcho para o ano que vem, vai ter outro treinador. E eu falava assim, mas o treinador é o Fernando, e a gente falava com membros da diretoria, com pessoas do clube e tal, não, o treinador é o Fernando. E aí, de repente... Fernando Seabra, numa noite lá, o site oficial do Cruzeiro, não é mais o treinador. Por quê? Falta de resultados e não aconteciam os resultados e tudo mais. Te pegou de surpresa a demissão? Por todo esse pacote que vinha acontecendo e a narrativa que era construída em relação ao que era o Cruzeiro e um Cruzeiro para o ano que vem, por exemplo? Olha, na verdade, a gente estava ciente da necessidade de apresentar uma recuperação em relação aos resultados. No Campeonato Brasileiro, a gente teve uma queda muito evidente em relação ao que estava sendo feito no primeiro semestre, né? Naquele momento, em especial, especificamente, me pegou de surpresa, sim. Porque a gente sai para fazer 2 jogos fora. Sim. Um jogo contra o Libertad, que era o primeiro jogo das quartas de final, e um jogo contra o Cuiabá 3 dias depois desse jogo contra o Libertad. E eu entendo que a gente fez um jogo muito bom contra o Libertad. Inclusive o Caio Jorge já muito bem. Sim. Caio Jorge fez também uma partida excelente contra o Atlético Goianiense. Então acho que ele já vinha conseguindo atingir esse nível, mesmo enquanto eu estava lá. Acho que depois ele confirma isso nessa sequência que ele está tendo. A gente vence o Libertad num jogo muito bom. Eu acho que desde o jogo do Botafogo foi a nossa melhor partida. Foi um desempenho consistente, uma equipe que soube se defender bem, que foi letal, que soube invadir a área, finalizar com objetividade. No segundo tempo, o adversário era o jogo que ele tinha em casa para reagir, assumiu mais risco, colocou mais jogadores pesando na nossa última linha, a gente soube se defender. Eles tiveram algumas chances, mas de uma forma geral, as chances mais claras ainda foram nossas. Nós tivemos a chance ali de ganhar de 3 ou 4-0, Sim. pelas chances que nós construímos na reta final do jogo, né?
E aí a gente tem um jogo fora contra o Cuiabá, que é um time complicadíssimo para se jogar fora. Eu lembro que quando a gente sai de Belo Horizonte para ir para Assunção, a temperatura em Belo Horizonte está por volta de 22 graus. Já frio lá, é frio. E em Assunção estava 32 à noite, no momento do jogo. Né? A própria seleção brasileira tinha passado lá 10 dias antes, ou uma semana antes, e tinha sofrido. Com o campo mais pesado, a grama estava mais alta, com também a temperatura, enfim. E aí a gente vai jogar 3 dias depois contra o Cuiabá, ainda carregando esse cansaço, não só desse jogo, mas da temporada, e a gente vai fazer o jogo contra o Cuiabá fora, sabendo que a gente tem que tomar decisões individuais. Olha, esse aqui precisa jogar, esse aqui é melhor que jogue parcial, esse é melhor não jogar. Então, baseado nesse critério do que seria melhor para cada um, porque aquele time naquele momento deu uma resposta boa. E ele sinalizou que essa reação ia se consolidar nos próximos dias. Então, a ideia foi, vamos preservar esse time, vamos usar o trabalho que a gente tem feito com aqueles que têm treinado mais, porque jogam menos, e eles vão jogar contra o Cuiabá, sabendo da dificuldade. E realmente o jogo contra o Cuiabá não foi um desempenho de encher os olhos, foi um jogo que a gente mais competiu, não teve tanta inspiração, mas nós conseguimos, na reta final do jogo principalmente, ser mais pungente, mais agressivo para buscar o resultado. Tivemos uma expulsão e mesmo com a expulsão ainda criamos chance de gol e ficou um jogo aberto no final e conquistamos um ponto. Então você sai para jogar 2 jogos fora de casa e volta com 4 pontos, você não espera ser demitido nessa hora. Sim. Então, nessa hora, assim, me pegou de surpresa. Embora eu soubesse que, por outro lado, a direção me respaldou em muitos momentos em que a gente não teve resultado no Campeonato Brasileiro. Em alguns momentos que o desempenho num período de um jogo foi ruim, como o primeiro tempo contra o Vitória, o segundo tempo contra o Criciúma, né? Nós não desempenhamos bem nesses períodos de jogo. E no jogo contra o São Paulo também a gente não fez o jogo que gostaria de fazer, esse jogo do segundo turno, né? Então, existe aí o copo meio cheio e o copo meio vazio em relação a isso, mas naquele momento achei que me surpreendeu e achei que não fazia tanto sentido, porque a gente também sofreu com problemas físicos de muitos jogadores e eles foram se recuperando e retornando. Uhum. Então, contra o São Paulo, a gente tem a entrada para jogar 30 minutos do Verón e do Lautaro. Eles ainda não podiam jogar 45. E aí o jogo do São Paulo serviu para dar essa condição para eles, para que eles pudessem iniciar contra o Libertad. Contra o Libertad, eles iniciam no 11, a gente muda a estrutura e o time se sente bem. Quer dizer, então, sinalizou. Sim. Sinalizou que abriu um caminho e agora a gente volta a se fortalecer com esses retornos. O próprio Barreal, que andou tendo muitos problemas no tornozelo, estava voltando, né? Sentia que o time estava ganhando corpo de novo. A minha sensação é que o pior momento tinha passado. Que aquele momento todo em que a gente estava com menos disponibilidade de jogador, que o desempenho estava oscilando mais, negativamente, né? E que realmente ali em alguns momentos me gerou uma certa apreensão se o clube poderia decidir por um rompimento em algum momento. Com esse retorno desses jogadores e a resposta do jogo contra o Libertad, eu entendi que abrimos o horizonte de novo e a partir de agora o pior momento passou e a gente ia voltar a crescer. Mas a gente tinha um jogo contra o Cuiabá, entre esses 2 jogos do Libertad, e que era uma circunstância especial, que a gente não podia arriscar perder um jogador para o jogo de volta ou até o final da temporada, com uma lesão muscular ou algo que fosse pior. Então, foi pensando nisso que a gente planejou esse jogo do Cuiabá e ainda assim a gente empatou com o Cuiabá fora. O São Paulo teve uma e o Cuiabá não jogou no meio da semana. Além de tudo isso, a gente viajou 3 dias só e o Cuiabá só treinou naquela semana, né? O São Paulo foi com a equipe titular jogar contra o Cuiabá, tendo uma semana de treino, foi lá e perdeu de 2-0. Então talvez o jogo contra o Cuiabá não tenha sido tão ruim assim, e nem o resultado. Em algum momento, você percebeu que iria acontecer assim, tipo, e a qualquer momento chegar o executivo, chegar o dono da SAF e falar assim, ó, Fernando, fim da linha aqui, você estava sentindo isso? Não, e também era algo que eu
há tanto tempo no futebol, eu aprendi que eu não posso reservar espaço na minha cabeça para isso. Né? Porque se eu fico com isso na minha cabeça, eu deixo de trabalhar ou não trabalho tão bem quanto eu preciso. E a minha melhor oportunidade, a melhor chance para eu me manter numa situação delicada é eu fazer bem o trabalho. Sim. Se eu estiver fazendo bem o trabalho, os jogadores vão reconhecer, eles vão se esforçar até a última gota, até a hora que o juiz apitar, e isso aumenta a minha chance de ter o resultado que eu preciso para prosseguir. Então, assim, de uma forma geral, convívio muito tranquilo, muito saudável, e eu com foco naquilo que só depende de mim, que é o meu trabalho. Né? Então, aquilo que só depende de mim, isso daí eu vou cuidar bem. Sim. Então, eu sempre tive essa cabeça, sempre consegui levar de uma forma muito leve o dia a dia. Muita gente, por curiosidade, pô, como é que é essa pressão e tal? A maior pressão que eu recebo é da minha autocrítica. Porque eu estudo muito futebol, estudei muito futebol, sei por que eu tomei cada decisão para cada jogo, sei quando dá certo porque deu certo, sei quando dá errado porque que deu errado, né? E é um nível de profundidade da crítica que, se por acaso escapar alguma coisa, eu tenho 3 analistas, tenho os auxiliares e todos eles fazem a nossa autocrítica também e a minha crítica. Então, assim, essa cobrança, ela, do ponto de vista do conteúdo e da qualidade da crítica, ela não arranha a superfície daquilo que a gente mesmo se cobra e a crítica que a gente se coloca no dia a dia. E qual que é a autocrítica que você faz dessa tua saída ou desses motivos que levaram a tua demissão? Olha, eu acho assim, o treinador, ele, como eu falei antes, ele é fundamental para que a equipe obtenha resultados, né? O Cruzeiro, ele, dentro de um processo todo de reconstrução, ele iniciou uma transição. Qual é a transição? É a transição de uma SAF para outra SAF. Sim. E essa transição, ela não necessariamente dura 2 semanas ou 30 dias, ela não tem um prazo. Pode ser que ela dure até o final da temporada, né? E todo o processo de transição, e aí, além disso, nós tivemos as transições de elenco, né? Então, imagina você numa redação, saem 10 jornalistas e chegam 7. Até o fluxo operacional, até todo mundo se entender, falar a mesma língua, compartilhar valores, criar uma cultura. Quanto tempo que isso demora? Leva tempo. Leva tempo. Então, é simples assim. Então, dentro de uma transição, leva tempo. E eu entendo que as dificuldades de resultado, elas eram, por mim, esperadas nesse momento. Tanto pela transição do clube como um todo, quanto por toda essa transformação de elenco. Porque, por mais que você qualifique, isso não garante que, de forma automática, as coisas vão se traduzir para o entendimento, o entrosamento e as ações que precisam acontecer de forma sincronizada no campo. Então, por exemplo, quando a gente chega, a gente troca um sistema que era uma marcação individual que vinha sendo feita pelo Nico para um sistema mais zonal, né? E isso levou tempo. Depois, quando chegam esses jogadores, alguns jogadores tinham outros hábitos também. Então, de novo, volta um processo de aprendizagem e que também vai levar um certo tempo até isso se ajustar. Mas não é só em relação ao conteúdo tático, é em relação ao próprio convívio, ao próprio relacionamento. Porque quando a gente vai jogar, a gente leva para campo aquilo que a gente treina, a forma que a gente treina, mas a gente leva também a forma como a gente se relaciona. Né? E até os vínculos se estreitarem o suficiente para que isso esteja realmente forte dentro do campo, precisa acontecer uma coisa, que é construir uma história junto. Claro. Tá certo? Então, quando eu chego naquele momento no Cruzeiro, aquele grupo já tinha uma história junto. Sim. Uma parte se aproximou muito porque lutou contra o rebaixamento. Depois o Nico fez um trabalho muito bom em integrar os jogadores que foram contratados na janela de final de temporada com os que continuaram. E quando eu cheguei, vi já um grupo muito unido. E que também passou por uma situação de dificuldade, 2, na verdade, que é a eliminação da Copa do Brasil e a perda da final do Mineiro. Então, eles já eram muito unidos e assim, um ambiente assim muito saudável e muito bacana e de trabalho, realmente.
né? Então, já tinha uma maturidade de grupo de trabalho e de convívio. Quando você fala Nico, é o Nicolas Lacamon, que era Isso, o o treinador Lacamon. que você substituiu. Isso. Agora, Seabra, é verdade que os jogadores não queriam a tua saída? Cara, a minha relação com eles era muito boa, né? A gente tinha um ambiente bom de trabalho. Agora, isso eu não sei, tem que perguntar para eles, né? Eu nunca senti da parte deles, pô, esse cara já deu, ou esse trabalho já deu. Eu nunca tive essa percepção. Agora, também não sei se a ponto, né, de ter esse tipo de manifestação para os gestores e tal. para os gestores ou para quem quer que seja. Em alguns momentos, até acho que em entrevistas ou coletiva, eles sinalizaram isso, né? Em momentos que eles foram entrevistados e tal. Não sei em relação ao momento ali das últimas semanas, mas teve algumas manifestações na minha saída, fiquei sabendo de... foi pego de surpresa, não esperava, tal. Talvez isso sinalize nesse sentido também, mas isso é algo que tem que ser perguntado para eles. E assim, eu imagino que você, enfim, saiu, tá, né, naquela coisa, daquele processo de remoer tudo que aconteceu, entender, botar as coisas no lugar e tal. Eu imagino que você tenha saído magoado. Você saiu magoado do Cruzeiro? Cara, o sentimento meu que mais prevaleceu foi de realização. Claro, por ter conseguido viver tudo que eu vivi ali. Um grande clube. Um grande clube. Grandes competições, grandes jogadores que você treinou. De competição internacional, jogadores que eu treinei, resultados positivos que também aconteceram, né? Então, assim, de uma forma geral, o sentimento foi muito positivo. E também, assim, quando eu recebo a notícia da minha demissão, eu sei que ali eu consegui plantar e crescer muito no mercado. A minha preocupação foi também com o próprio Cruzeiro, com o grupo de jogadores. Putz, será que isso vai ser o melhor agora para trazer o resultado? Porque quando o treinador entende que a saída dele vai ser o melhor para trazer o resultado, é muito tranquilo. Sim. Mas eu também não tinha convicção nenhuma disso. Você não tinha certeza? Será? Não tinha? Não. Pelo contrário, eu estava convicto e confiante de que a gente ia definir contra o Libertad em casa, vencer o jogo, que daí já seriam 2 vitórias em 3 jogos, quer dizer, e que todo aquele momento iria virar a partir dali. Então, mas não guardo mágoa. Eu saí com o sentimento de realização, de gratidão e triste por não ter continuado. Sim. Mas mágoa não. Por exemplo, com o Pedrinho Lourenço, com o Alexandre Matos, a relação... Não, cara, assim, esses caras têm que tomar decisão, né? E a decisão deles pode ter sido acertada, ela pode ter sido errada, e o tempo é o que vai revelar as coisas. Normalmente, qualquer argumento que a gente vai falar, ele pode ser especulativo, né? Claro. Né? Então, assim, de uma forma geral, aquilo que eu falei, não esperava sair naquele momento, mas também entendo que eles me deram respaldo em muitos momentos que eu não entreguei resultado, né? E também concordo com isso, porque eu acho que as oscilações que a gente teve de resultado, todas as equipes do brasileiro que estavam disputando Copa, ou do Brasil, ou Sul-Americano Libertadores, estavam apresentando. O Vasco teve queda de desempenho no brasileiro, né? O Atlético Paranaense teve queda de desempenho no brasileiro. O Corinthians não conseguiu uma recuperação realmente consistente no brasileiro, apesar de ganhar alguns jogos. A gente vai falar de vários times aqui. O São Paulo voltou a vencer mais no brasileiro depois que foi eliminado das Copas. Sim. Né? Então, esse é um momento da temporada no Campeonato Brasileiro que tem equipes que treinam uma semana e jogam. O que quer dizer jogar uma semana? Quer dizer que você recupera, você faz treinos aquisitivos e você faz treino de preparação de jogo e joga. A equipe que está disputando uma Copa, além do estresse logístico e às vezes viajar de madrugada, ela recupera, preparação de jogo e jogo. Ela não tem mais treino aquisitivo. Então, no futebol brasileiro, no calendário que a gente tem, que se uma equipe avançar o ano inteiro, ela joga mais de 80 jogos, não se treina. No futebol brasileiro não se treina. Não existe treino no futebol brasileiro? Não existe treino. Não existe. Aí tem a data FIFA, mas na data FIFA dá para treinar.
Então, o que aconteceu com a data FIFA? Você tocou em data FIFA, te interrompendo, desculpa. Eu ouço muito comentários do tipo, data FIFA, às vezes fica até 10 dias sem jogar. Data FIFA mostra se treinador é bom ou não. Não, esse é um comentário de leigo que não conhece nada de treinamento esportivo. Porque o que acontece? Existe um cluster, uma concentração de jogos antes da data FIFA. Então, a gente chegou a fazer 8 jogos em 27 dias. Na primeira data FIFA que eu peguei foram 10 jogos em 28 dias. Terminou com aquele jogo contra o Bragantino no Independência. E quando você vem de semanas muito desgastantes, e nesse caso são 4 ou 5 semanas desgastantes, você precisa de uma semana de descarga. É uma semana para recuperar. Então, o que a gente faz é dar 3 dias. Recentemente, o Botafogo deu 5 dias. Até para recuperação emocional. Palmeiras deu 4 dias. Palmeiras deu 4 dias. Porque, primeiro, recuperar do ponto de vista emocional, social e afetivo. Vai ficar com a sua família, cara. Entendeu? Vai dar rolê. Sai daqui. Para de enxergar essas mesmas pessoas com quem você convive 24 horas por dia e passa todas essas situações decisivas e estressantes, tá certo? E aí depois você retorna e você tem 10 dias para um jogo. Se você dá treino todos os dias, você não permite uma recuperação adequada, você vai chegar no jogo morto. Então você quebra esses 10 dias, você faz 3 dias, uma recuperação, um dia livre e depois você progride, mas aí já é a semana do jogo. Sim. Nessa semana do jogo, você consegue fazer 3 treinos aquisitivos. Legal, é isso que você ganha com a data FIFA. 3 treinos aquisitivos. 3 treinos aquisitivos. 3 treinos inteiros. Inteiros, sendo que um pode ser um pico de alta carga. E que você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado também porque os jogadores muitas vezes estão carregando desgaste ou problemas físicos, ortopédicos específicos. Então, ainda assim, você controla. Então, tem situação da data FIFA que tem treino que tem jogador que não faz esse treino. Tem jogador que está precisando de mais tempo para recuperar. Então, vamos dizer, ele faz 3 treinos, ele tem um dia de descanso mesmo off. Quando ele volta, ele ainda faz um dia adaptativo de recuperação e de protocolos de fisioterapia para ele, e ele começa essa semana aquisitiva um dia depois dos outros. Então, é tudo individualizado. Ou seja, de uma data FIFA de 12 dias, às vezes 3 treinos inteiros. É isso. E aí fica aquela coisa assim, muitas vezes o torcedor, né? E acho que a gente tem essa responsabilidade de passar isso pro torcedor. O cara não trabalha, o time perdeu, 4 dias de folga, o time perdeu e tá nessa mamata, tem que treinar. E o outro ponto é o seguinte, você tem no seu grupo de jogadores, aqueles jogadores que têm jogado mais. Então, esses jogadores que jogam mais, eles não conseguem treinar entre os jogos, porque a cada 3 ou 4 dias, eles só recuperam preparação de jogo e jogo. Eles não têm treino. Os jogadores que ficam na reserva e entram um pouco, eles conseguem treinar um pouco mais. Eles conseguem, que a gente chama normalmente de G2, grupo 2. Eles conseguem, na véspera do jogo, fazer um complemento de mais 15 minutos ou um trabalho técnico-tático de velocidade de finalização ou de um jogo reduzido, enfim, aquilo que a comissão julgar que é mais adequado para ir equilibrando todos os fatores de forma que são importantes equilibrar, né? Mas ele, na véspera do jogo, a carga dele, apesar de ser um pouco corrigida, ela é baixa, e no dia do jogo ele treina muito pouco, se ele entra e joga 15 minutos. E depois, o dia seguinte ao jogo, aí sim tem um treino que aí ele treina. Aí é um treino mais aquisitivo. O jogador que fica e que não viaja, se isso acontece no grupo, quando o grupo já não é um grupo tão enxuto, esse daí treinou mais. Então você tem 3 grupos dentro do seu próprio grupo. Quando chega na data FIFA, esses jogadores do G2 e do G3, eles suportam a carga de treino de uma forma diferente, eles absorvem ela muito melhor do que os seus titulares. Sabe por quê? Porque os seus titulares estão há 6, 7 semanas jogando sem treinar. Então, se você começa a colocar treino neles, eles não estão mais acostumados a treinar. Você vai arrebentar com eles, ou o nível de forma deles vai cair. Isso aqui é uma preciosidade,
Para vocês, corneteiros, que não sabem nada sobre treinamento, vocês que acham que tipo, o cara tem que treinar 12 dias de data FIFA porque o time vai melhorar, ou você que acha que o time só treinou na data FIFA e volta pior quando retorna nas competições. Acho que isso aqui é muito importante para esclarecer nada melhor quem entende ou quem vive e convive todos os dias com essa questão. E até para a gente mesmo entender, né? A gente que é responsável muitas vezes para levar a informação para o público, para o torcedor do futebol. Eu quero fazer uma dinâmica com você, que é duelo dos técnicos. Eu vou colocar um técnico assim, duelando com o outro, e você vai... No final é o Klopp. Não tem Klopp, né? É tudo brazuca aqui, ó. Não, é tudo que trabalha no futebol brasileiro. Pronto. Tem uns estrangeiros aqui. Você vai escolher, ó. Mas aí você escolhe. Não é legal, é meio desconfortável. Não, pô, é como se fosse um videogame. Então vai. Vamos lá, vai. No videogame aqui, no videogame do Seabra, vamos lá. Dorival Júnior ou Fernando Diniz? Dorival Júnior. Tite ou Luxemburgo? Tite. Rogério Ceni ou Cuca? Rogério Ceni. Mano Menezes ou Felipão? Mano Menezes. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel Ferreira. E que nota você daria para o técnico Fernando Seabra neste momento? 6,5. 6,5? Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Tem que estar com fome, pô. Zona de conforto não, né? Não, zero. Cara, eu imagino que a tua felicidade de ver o Matheus Pereira na seleção brasileira, né? Top. E William também, top. O William também. Eu imagino que tem a tua assinatura ali, né? Você falou com eles, como é que foi assim? Qual a satisfação que você sente disso, cara? Isso daí é um entregável, né? Eu acho que é um dos entregáveis do trabalho do treinador. Quer dizer, ter um jogo interessante, ter um jogo que seja atrativo, esse jogo dá resultado, né? Contribuir para o desenvolvimento dos jogadores e dentro desse aspecto ter jogadores convocados para a seleção brasileira, né? Então, fiquei muito feliz. No começo do ano, quando eu cheguei, eu cheguei a conversar com o Matheus sobre isso, se ele vislumbrava e tal. Você chegou a perguntar se ele pensava em seleção? Cheguei a ter essa conversa com ele, falei para ele que eu enxergava que ele tinha condições e tal. Olha só. Então foi um negócio bacana, mas fiquei muito feliz também, acho que pela do William, por todas as dificuldades que ele teve também com as cirurgias, Sim. né? Então, isso são coisas, acho que são conquistas, né, dos jogadores, mas que a gente tem uma parcela ali e deixa a gente muito, muito feliz, muito satisfeito mesmo. Desse elenco do Cruzeiro, qual foi o jogador que você falou assim, satisfação de trabalhar com esse cara, de estar no dia a dia, desse cara que agregou e que eu pude ajudar também? Qual foi? Cara, são muitos. São muitos, né? São muitos, porque eles têm uma cultura de trabalho bacana, mas... eu não vou querer ser injusto com outros, claro. falando de algum, mas assim, tem vários, assim, o Romero é um cara espetacular de trabalho, o Ramiro é um cara espetacular de trabalho, taxa de trabalho lá em cima, Cássio, energia boa pra caramba, cara, de uma forma geral, assim, é um grupo bem legal, Rafa Silva, um grupo bem legal de trabalhar, assim, de Neno, né, assim, até tô falando de alguns que aqueles que você tem que tomar cuidado, que você tem que segurar, que senão o cara vai além do que deve. Sim. Né, de tanto que o cara gosta de trabalhar, quer trabalhar e tal, mas nesse sentido foi um trabalho gostoso. Foi. E eu imagino assim que você, como você falou aqui, você leva muito mais coisas positivas do Cruzeiro, né? Acho que o Cruzeiro ele é um clube que ele te dá estrutura. Acho que lá atrás, quando o Ronaldo chega, te dá essa oportunidade, a continuidade agora, porque é um clube que tem grana, tem investimento. Eu tive lá na Toca, a gente se encontrou lá, você abriu a sala da comissão técnica, mostrou tudo para mim ali, foi bem legal aquela tarde lá. E eu imagino que assim, para você também ter bebido daquela fonte, acho que vai te levar para outros grandes clubes que você vai trabalhar, uma experiência, acho que inesquecível, né?
Pô, sem dúvida. O exercício que eu estou fazendo agora é, a partir do momento que eu vivi essa experiência, quais são os aprendizados, aonde eu posso melhorar, né? No processo de trabalho com comissão, no processo de trabalho com jogadores, né? Em como fazer essa interface com direção, em como melhorar minha comunicação com vocês da imprensa, Claro. em como acessar melhor o torcedor. Quer dizer, tudo isso são as interfaces, né? E as tarefas do treinador. E esse ambiente do Cruzeiro ele foi desafiador e foi rico. E eu tive muitos acertos e muitos erros também que vão me permitir, refletindo bem, bolar aí os próximos passos, saber evoluir na execução dessas tarefas aí. Valeu, Seabra. Conversamos então com o valeu, técnico Fernando Seabra. E você que está aqui com a gente até agora, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no All Sport, dá o like aqui na gente, aqui, que é muito importante, deixar um comentário também, uma crítica, um elogio. E não esquecer que também a gente está nas plataformas de áudio. Se inscreve aí, ó. Semana que vem eu tô de volta com mais um grande convidado aqui no Zona Mista. Valeu! Qual?